Oi, meu nome é Juan. Bom dia a todos. Nosso grupo vai falar sobre o trabalho Onde está a Democracia. A gente separou parte um e parte 2, 5 tópicos cada, e espero que vocês gostem e entendam o nosso trabalho. A República Federativa do Brasil. Vou explicar a forma de governo delas, das principais, e vou começar pela República. República é uma forma de governo orientada para o bem comum, em que as leis se aplicam igualmente a todos, inclusive os governantes. Democracia é o governo em que o povo exerce a soberania, sistema pelo qual os cidadãos elegem um indivíduo para lhes representar. República Democrática é uma forma de governo que opera em princípios adotados por uma república e uma democracia. Federação. A federação tem a ideia original de federação, está associada à noção de que as pessoas ou grupos distintos e independentes estabelecem algo em comum, a federação, através de um acordo. República Federativa está dividida em estados, regiões ou entidades que possuem alguma autonomia governativa. E monarquia. O país é governado por um indivíduo sem limitações de seu poder e sem tempo limite para aquele cargo. Com isso, vemos diferentes formas de organizar o comando pelo poder do povo, sendo que nem todos têm moral quanto à sua ideia. Temos diferentes pensamentos em apenas uma região, estado ou entidades. E como forma de organização para essas ideias, os indivíduos elevam um patriota, por meio de votação, mas vemos nessas votações que nem todos concordam com a ideia. Assim, a minoria tem que se adequar ao voto da maioria. Entretanto, diferentes formas de governar um ambiente. A Constituição. O Brasil teve até hoje 7 constituições, e sendo elas a Constituição de 1824, Constituição de 1891, 1937, 1946, 1967, 1969 e a atual 1988. E o que seria essa Constituição? A Constituição é a principal lei de um país, isto é, porque é ela que, entre outras coisas, determina até mesmo como todas as outras leis serão elaboradas. E na Constituição que se encontra as normas de organização do país, além daquelas que definem a sua estrutura. Marca o início de um momento histórico, pois ela e a partir dela um país pode ganhar nova forma, novas estruturas e novas leis. Oi, bom dia, meu nome é Carlos Eduardo e vou falar sobre os três poderes. A teoria dos três poderes é uma teoria política que se estabelece a divisão do poder em 3 instâncias. Os 3 poderes adotados no Brasil são o executivo, legislativo e judiciário. A teoria dos 3 poderes foi elaborada de diferentes maneiras e propostas por Montesquieu. Tem como objetivo evitar a concentração de poder e abuso dele por meio de uma tirania. A adoção desse sistema é uma cláusula pétrea da Constituição brasileira e ele não pode ser abolido. Eu, Carlos Eduardo, vou falar sobre o poder executivo. O poder executivo corresponde a uma das entidades governamentais conforme a teoria da separação dos poderes, proposta por Montesquieu. Esse poder tem como função executar as leis, bem como a agenda do Estado. Segundo Montesquieu, o poder executivo seria conduzido pelo rei, com a faculdade de veto sobre as disposições do legislativo, que por sua vez era formado pelo parlamento. O poder executivo pode ser representado em níveis nacionais por somente um órgão, como no caso da presidência da República ou o presidencialismo. Também pode ser dividido como no parlamento, o qual coabita com a coroa real, no caso de monarquia constitucional. Eu também vou falar sobre o poder executivo no Brasil. No caso do Brasil, o poder executivo emana de um sistema presidencialista. Ela é exercida pelo presidente da República
amparado por seus ministros de Estado, que por sua vez são responsáveis pela coordenação e supervisão em suas respectivas áreas de atuação. Esse poder é de natureza federal, é o líder nacional e escolhido por sufrágio, voto popular e universal para um mandato de 4 anos, enquanto seus ministros são selecionados por indicação presidencial. Este sistema se repete em outros níveis. Bom dia a todos, meu nome é Juan e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o Poder Judiciário. Como sabemos, o Poder Judiciário ele é um dos 3 poderes que compõem a administração pública. Ele exerce a função de solucionar o conflito de interesses que surjam por parte das pessoas. O modo em que ele é exercido é através do processo judicial, que ele é um sistema de resolução de conflitos de interesses compostos assim por várias etapas. O Ministério Público ele é o órgão responsável pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses dos indivíduos e da sociedade, de que ninguém pode abrir mão, e por isso são chamados de indisponíveis. Primeiramente, para a gente compreender a estrutura do Poder Judiciário, é importante que se entenda sobre a Justiça Federal e a Justiça Estadual. A Justiça Federal é o órgão do Poder Judiciário que tem como missão a pacificação dos conflitos que envolvem os cidadãos e a administração pública federal, em diversas áreas. Já na Justiça Estadual, encontram-se as outras causas. Temos também outros tipos de justiças no nosso país, sendo a Justiça Especial, composta pela Justiça Eleitoral, temos a Justiça do Trabalho e a Justiça Militar. Esses órgãos têm competências específicas de acordo com a matéria que os tratam. Os juízes eles são escolhidos por concurso público e de títulos, dentre os que estudam direito. Por fim, os ministros dos tribunais superiores são nomeados pelos presidentes. Agora falaremos sobre os tópicos da parte 2 do nosso trabalho. Dando sequência no nosso trabalho, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o Poder Legislativo. O Poder Legislativo ele é uma das 3 instâncias de poder que existem em nosso país. Ele tem papel fundamental na administração pública do Brasil. Este poder ele é exercido pelo Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A Câmara dos Deputados é composta pelos deputados federais, que são considerados como os representantes do povo. Com eles sendo eleitos em cada estado, assim o estado mais populoso pode eleger até 70 deputados, que esse estado mais populoso no caso seria São Paulo, enquanto o menos populoso elege apenas 8, que no caso seria Roraima. O Senado Federal, ele compõe de senadores que são os representantes dos estados e do Distrito Federal. Cada estado pode eleger até 3 senadores, de modo que a representação seja justa e igualitária para todos. A função principal do Poder Legislativo, como o próprio nome já diz, legislativo vem de legislar, que significa elaborar leis. A função principal dele é de elaborar as leis que regem o país. Em geral, são os deputados e os senadores que propõem aquilo que se chama um projeto de lei. Sendo aprovado, o projeto de lei é remetido ao presidente, que pode aprová-lo ou reprová-lo. Sendo aprovado, o projeto vira lei. Sendo reprovado, o projeto ele é mandado para o Congresso Nacional, que votam entre si e decidem se rejeitam o projeto ou se de fato vira lei. Bom dia, meu nome é Alifer e eu vou falar um pouco sobre desequilíbrio entre os poderes e eleições em si. Começando com desequilíbrio entre os poderes. Há algum tempo, o dogma da separação dos poderes foi flexibilizado, pois percebe-se que muitas vezes era necessário que um poder exercesse a função do outro. Ao lado da doutrina da separação dos poderes, surgiu no ZOA a doutrina dos freios e contrapesos. Esta ideia consiste em considerar que a independência entre os poderes não é absoluta, assim como a separação de suas funções. As constituições modernas passaram a incorporar a teoria dos freios e contrapesos através de um mecanismo chamado transferência constitucional de competências. Isso consiste em atribuir funções típicas de um poder ao outro. A Constituição de 1988 determina alguns casos nos quais o Poder Executivo exerce funções legislativas e judiciais. O Poder Legislativo faz as vezes de judiciário e desempenha funções típicas do presidente.
e o Poder Judiciário, entre outras coisas, legisla. O Poder Executivo exerce uma função legislativa de várias formas, como o Presidente da República pode propor projetos de leis, iniciando assim o processo legislativo. O Presidente também interfere no Poder Judiciário, pois é ele quem nomeia os ministros nos tribunais superiores, assim, ainda que não interfira diretamente na função jurisdicional. O Poder Legislativo interfere na função do Presidente da República ao modificar ou rejeitar um projeto de lei proposto por ele. Por outro lado, o Poder Legislativo exerce função jurisdicional quando o Senado Federal vira um tribunal para o julgamento do impeachment do presidente, além de que, quando através das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs decidem investigar e julgar determinado fato. Já o Poder Judiciário interfere nas atividades do Poder Legislativo de duas formas. Quando eles podem invalidar uma lei promulgada pelo Poder Legislativo, além de que muitas vezes a decisão do Poder Judiciário acaba substituindo de certa forma a lei que ele declarou inválida. Por fim, o Poder Judiciário também interfere nas atividades do Presidente da República, seja julgando-os no caso de crimes comuns ou controlando a constitucionalidade das medidas provisórias por ele editadas. Eleições e CIA. Em uma democracia, o conceito do governo representativo está associado a essa necessidade de uma pessoa estar no lugar do povo para decidir em seu nome. Os governantes são representantes do povo, no sentido de que ocupam o poder que é originalmente dele, povo. O governo representativo é uma invenção do século XIX e o John Stuart Mill, aristocrata inglês daquele século, foi um dos seus principais proponentes. Naquele contexto, o governo representativo foi concebido como uma solução para o dilema do exercício da democracia em países com população numerosa. O mandato do representante, isto é, aquilo que está autorizado a fazer pelos representantes e em seu nome. O mandato é definido temporalmente, ou seja, o mandato dura um certo período de tempo, assim existindo dois tipos de mandatos representativos, o imperativo e o fiduciário. O mandato imperativo é uma prática política que um representante eleito é obrigado a seguir estritamente as instruções e vontade dos eleitores quando elegeram. Isso significa que o representante não tem liberdade para tomar suas próprias decisões ou votar de acordo com sua consciência, mas sim que deve seguir as ordens dos eleitores. Essa prática é comum em alguns sistemas políticos, como em alguns países da América Latina, em que os eleitores exigem que seus representantes sigam suas instruções e implementem políticas específicas, mesmo que isso vá contra as crenças pessoais do representante ou sua visão de longo prazo sobre o que é melhor para o país. Mandato fiduciário é uma relação de confiança entre duas partes, em que uma parte, o mandante, confia a outra parte, o mandatário, para que esta última exerça determinados poderes ou funções em seu nome e em seu melhor interesse. Um mandato fiduciário é regido por um conjunto de obrigações e deveres que o mandatário deve cumprir. Essas obrigações incluem agir com diligência, transparência e lealdade em relação ao mandante e tomar decisões que estejam em seu melhor interesse. Além disso, o mandatário deve agir de acordo com as instruções e limites estabelecidos pelo mandante. A palavra fidúcia vem do latim e quer dizer confiança. Na democracia brasileira, o nosso poder legislativo e executivo são compostos de representantes do povo escolhidos por estes para mandatos com tempo de duração estipulada. Em cada nível da federação, União, Estados e municípios, escolhemos representantes para fazer as leis e representantes para executá-las. Os mandatos de nossos representantes são fiduciários. Bom, meu nome é Igor e eu vou resumir o que foi falado no capítulo 9 do livro, capítulo O Voto. O pilar principal da democracia representativa é a possibilidade dos cidadãos de votarem para eleger seus representantes, ou seja, escolher aqueles que irão representar suas vontades, assim legitimando os governantes. Sufrágio é o sinônimo para voto, e sua origem vem do latim, suffragium, significando aprovação ou apoio. Existem dois tipos de sufrágio, restrito e universal, que revelam um grau de democratização do Estado que o adota. O sufrágio restrito antes fora muito utilizado no passado, inclusive no Brasil, e corresponde a um direito que somente alguns indivíduos podem obter, e para isso devem atender determinadas condições econômicas e intelectuais para votar. Dentro deste modelo, há duas modalidades. O sufrágio restrito pode ser censitário ou capacitário.
Enquanto o sufrágio censitário se baseia na qualificação econômica do indivíduo, o sufrágio capacitário só é concedido àqueles que possuem determinado grau de instrução. Segundo o ponto de vista de sua organização interna, é possível notar dois tipos de partidos: os partidos de elite e os partidos de massa. Também existe o sufrágio universal, que engloba mais cidadãos, pois nele não existe qualquer restrição econômica ou intelectual para votar. Entretanto, existem alguns requisitos impostos para o voto. Aqui no Brasil é necessário um mínimo de 16 anos para ter esse direito. Só não podem votar, mesmo com idade mínima, os estrangeiros e os militares que estejam prestando serviço militar obrigatório. Sendo assim, estão aptos para votar homens, mulheres, não importando a situação financeira, se são alfabetizados ou não, se são brasileiros natos ou naturalizados. Com isso, concluímos que, ao comparar o sufrágio censitário e o universal lado a lado, percebemos que o universal é um modelo mais democrático, pois em uma democracia, todos devem ser aceitos e tratados de forma igual. O voto não é somente um direito. Para muitos, ao completar uma idade suficiente, ele torna-se também um dever. Esse é o tipo do voto obrigatório. Aquele que não cumprir com a obrigação é punido pelo governo, perdendo vários direitos. Por isso, aqueles que estão entre 18 e 70 anos devem se justificar para a justiça eleitoral caso deixem de votar. Mas por outro lado, alguns não têm esse dever. Esse é o voto facultativo. Se quiserem, essas pessoas podem deixar de votar, que nada nem ninguém os obriga a votar. Isso vale para os analfabetos, pessoas com idade inferior a 18 anos e superior a 16, e para idosos acima de 70. Outro aspecto do voto é essa possibilidade de ser igual ou desigual. Sendo o voto igual a uma exigência democrática, cada pessoa teria direito a somente um voto. Mas sendo ele desigual, uma pessoa poderia votar mais de uma vez na mesma eleição. Isso ocorria na Inglaterra até 1948, para universitários ou diretores de empresas. Deste modo, assim como o sufrágio restrito, este era antidemocrático, uma vez que não contempla a todos de forma igual. De acordo com a Constituição brasileira, o voto é igual para todos, mas existem brechas no sistema. Se alguém não escolhe votar em nenhum candidato, é dito que seu voto é branco. Se votar de forma que não seja possível decidir em quem votou, este é o nulo. E a abstenção é o que ocorre quando a pessoa não comparece às eleições. Vou falar também sobre o capítulo 10, partidos políticos. Segundo o contexto ocidental, a forma pela qual os cidadãos se organizam para participar das eleições é através dos partidos políticos. Esses partidos almejam poder político dentro da sociedade, seja pela participação no processo eleitoral, sendo aderidos pelos cidadãos por motivos diversos. Existem partidos que se formam através de um conjunto de ideias sobre como a política deveria ser conduzida ou sobre determinada concepção de justiça, em que a convergência das ideias que os mantém unidos. Mas por outro lado, há aqueles partidos que surgem como forma de articular interesses convergentes, buscando o poder como forma de garantir a consecução destes. E também existe o tipo mais comum nas democracias contemporâneas, que tem ambas as motivações, sendo uma mistura de interesses, ideias e valores comuns. Segundo o ponto de vista de sua organização interna, é possível notar dois tipos de partidos: os partidos de elite e os partidos de massa. Os partidos de elite se organizam a partir da decisão de alguns membros da elite política ou econômica, que organizam uma agremiação política para entrar na disputa eleitoral. Sua forma de alcançar o poder vai se valer da sua capacidade de persuadir o eleitorado com suas propostas. Já os partidos de massa surgem no contexto das lutas sociais da população, almejando conquista junto ao Estado e o poder econômico. Mas existe uma convergência entre esses dois tipos de partidos. Os partidos de massa, por motivos de ordem organizacional e burocrática, acabam elegendo líderes que tornam mais eficazes a organização e as ações do partido. Conforme a liderança tenha mais entendimento do funcionamento interno do partido, ela se torna mais capaz de perpetuar sua condição de liderança, que faz no fim das contas os dois tipos de partidos soarem bastante parecidos. Com ambos buscando a adesão das massas nos momentos eleitorais e conduzidos por elites partidárias, essa situação fica conhecida como Lei de Ferro das Oligarquias. Quando em um país há alternância de poder entre apenas dois partidos, como nos Estados Unidos, que é o Partido Democrata e o Republicano, e na Grã-Bretanha, o Partido Trabalhista e Conservador, esse sistema é chamado de bipartidário e se caracteriza pela capacidade de resistir ao surgimento de outras forças partidárias. Mas quando mais de dois partidos fortes alternam o poder, chamamos isso de multipartidário. A Alemanha e a Itália são exemplos. Então, para vencer as eleições, esses partidos devem constantemente estar formando coligações e alianças. O conteúdo das propostas dos partidos pode se organizar em dois eixos. Um eixo menos utilizado nos tempos atuais é a separação entre os partidos reformadores e conservadores. Os reformadores desejam implementar reformas, enquanto os conservadores querem que as coisas se mantenham como estão. No entanto, o eixo mais popular para organizar o conteúdo pragmático dos partidos é o direito centro-esquerda, cuja origem se dá no século XIX, com as classes trabalhadoras passando a participar dos processos políticos e eleitorais. Esquerdas são denominados partidos que objetivam defender interesses das classes subalternas e com algum tipo de vínculo à tradição socialista remontada das ideias de Karl Marx e Engels. Suas bandeiras são relacionadas com o papel ativo do Estado para eliminar as desigualdades sociais e na distribuição de renda.
A direita são partidos que defendem um sistema de livre mercado, no qual as capacidades individuais dos cidadãos passam-se a realizar sem interferência de instituições governamentais, tendo ligação forte com o liberalismo. Centro é como são designados os partidos que se encontram ao meio desses dois espectros, fazendo ora alianças com a esquerda, ora com a direita, o que às vezes torna a força eleitoral mais expressiva, dependendo das alianças que conseguem. A grande parte dos partidos brasileiros atuais se formaram após o período de regime militar, sendo os mais conhecidos o PT, o PMDB, o PSDB, o PDT. E com isso se conclui as duas aulas sobre o livro Onde está a Democracia, de José Eisenberg. Esperamos que tenham gostado. Obrigado a todos pela paciência.